E aí, preparados para vermos o que Deus tem para nos falar através da sua palavra com respeito a esse tema, o porquê que os inocentes sofrem? Se faz necessário para que a gente entenda esse tema, fazer também uma segunda pergunta, que seria, tá, se os inocentes sofrem, quem está por trás de tudo isso? Será que existe um ser que está arquitetando e fazendo toda essa maldade que a gente tem contemplado no mundo em que vivemos? Se faz necessário a gente ter ou fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter que ter um exemplar da Bíblia, independente da tradução, porque a dinâmica desse nosso diálogo é essa. Eu crio uma pergunta, mas a resposta a gente vai extrair da palavra de Deus. E depois, se faz necessário, a gente fazer uma oração. Eu entendo que quando paramos para estudar a palavra de Deus, Deus fala conosco. O objetivo dessa oração é isso, pedir para que Deus conduza esse nosso diálogo, pedir para que Deus nos abençoe e que Ele seja o nosso professor nesse momento, tá bom? Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Eu oro pedindo para que o Senhor abençoe grandemente este Teu filho, esta Tua filha que está tendo contato com esse vídeo, e que da mesma maneira como vamos abrir o livro sagrado, que também se abra ao nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente venha entender e colocar em prática tudo o que vamos estudar aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pontapé inicial. A gente vai ver na palavra de Deus que até parece um sonho, né? Que um dia, na história dessa humanidade da Terra, não houve problemas, doenças, pandemias, enfermidades, enfim, era tudo perfeito. Quer ver isso? Abre a tua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. E vamos ver o que a Bíblia tem para nos falar aqui, tá bom? Vamos ler o versículo de número 27 e depois a gente lê o versículo de número 31. O 27 diz assim: E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E agora o verso de número 31. E Deus viu tudo o que havia feito. Presta atenção. Eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui a gente está vendo o sexto dia da criação. E o que me chama a atenção é essa colocação que Deus faz. De que viu que era muito bom. Quando Deus criou tudo, tudo era perfeito. Até que um dia entra um ser, que a gente agora vai fazer uma análise de como ele era antes de se tornar esse ser ruim que todos nós conhecemos, e você vai já ver do que eu estou falando. Mas acredite, antes não existia o pecado, a maldade, a dor, a violência, a separação, o homicídio, as drogas. Não existia. Tudo era perfeito. E Deus ainda faz essa colocação. E era muito bom. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir o livro no profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28. A gente vai fazer a análise desse texto, onde o profeta vai fazer menção a esse ser, antes dele se tornar um anjo ruim. Olha o que fala Ezequiel capítulo 28, verso 14, 15 e depois de 17. O 14 diz assim: Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu resplendor. Por isso preste atenção nessa frase, eu o lancei por terra e eu coloquei diante dos reis para que o contemple.
Aqui o profeta está mencionando a pessoa de Lúcifer, mostrando como que ele era perfeito, um querubim, vestido de pedras preciosas, andava no meio delas, até que um dia se encontrou no seu coração a iniquidade. Há um termo teológico que fala assim, é o mistério da iniquidade. O que eles querem dizer quando afirmam isso? Como que um anjo perfeito, um anjo que tinha autoridade, um anjo que tinha liberdade, agora se torna um anjo ruim, começa a colocar na sua mente o orgulho, a vaidade, a formosura. E agora a gente vai ver no próximo verso o plano que ele estava arquitetando contra Deus. Aí se faz necessário a gente ir no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14. Volta aí um pouquinho. Isaías, capítulo 14, e a gente vai fazer a leitura dos versos 12 a 14, que diz assim, ó: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Lembra do que o profeta disse? Lancei-te por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, olha o plano dele: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Verso 14. Preste atenção no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o plano agora de Lúcifer. Ele sabe que não tem a capacidade de ser Deus, mas ele afirma: serei semelhante ao Altíssimo. Agora o plano dele está exposto. E uma vez se rebelado contra Deus, não tem mais local para ele. E agora nesse texto a gente vai ver qual foi o posicionamento de Deus e a sentença para até então Lúcifer com respeito à liberdade dele ainda estar no céu. Vá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e olha o que vai acontecer agora. O plano dele já está exposto. Ele quer ser agora semelhante a Deus. Apocalipse capítulo 12, vamos fazer a leitura dos versos 7 a 9, tá bom? Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que diz assim: Então estourou a guerra no céu. Em algumas traduções fala: houve batalha no céu. Miguel, um dos títulos de guerra da pessoa de Jesus, e os seus anjos lutaram contra o dragão. A pergunta é: quem é o dragão? Olha que os próximos versos vão responder. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora, depois de exposto o seu plano, de querer ser semelhante ao Altíssimo, de colocar o seu trono acima das estrelas, agora não há mais lugar para ele no céu. E houve essa batalha, e agora ele foi expulso do céu e veio para a terra. Quando ele chega na terra, ele encontra um casal feliz, um casal temente a Deus, um casal obediente a Deus, e eu estou mencionando a pessoa de Adão e Eva. Só que, lembra, você pode até retornar e ver, fazer a leitura de novo desses versículos de Apocalipse 12, do verso 7 a 9, e você vai ver que um dos títulos ruins atribuído à pessoa de Satanás é a antiga serpente. Isso, aquela antiga serpente lá do Éden, em que a gente vai ver que Deus cria o homem, fala que é muito bom e dá uma orientação. Depois você pode ler Gênesis capítulo 2, e aí você veja o versículo de número 16, onde Deus agora põe uma observância para Adão e Eva com respeito ao jardim do Éden. Ele chega para eles, o texto fala assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse não comam e nem toquem, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer.
Mas olha o que acontece no capítulo 3. No capítulo 3, a antiga serpente mencionada em Apocalipse capítulo 12, agora a gente vai ver o que ela fez. Foi lançado por terra, e no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, olha: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E olha o que Eva responde. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Olha que texto interessante. Então, a humanidade está assim, olha. Deus fala uma coisa, a serpente diz outra. Deus diz: filho, não faça isso que você vai morrer. A serpente diz: faça que você não vai morrer. E aí, a questão é, quem estamos obedecendo? A Deus ou a serpente? Fazendo a vontade de Deus ou a vontade da serpente? Por conta do tempo, eu não vou fazer a leitura do restante do capítulo, mas você pode fazer isso. E aí você vai se deparar que Eva cede à tentação. O diabo nunca, preste atenção nessa frase, o diabo nunca vai falar mentira aberta, ele vai mesclar a mentira com a verdade, porque se ele falasse de fato as consequências dessa atitude de desobediência a Deus, jamais Eva teria comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse dito a verdade, tivesse dito assim, olha, Eva, coma, quando você comer, você vai conhecer o pecado, você vai morrer, você e seu marido vão ser expulsos do jardim, não vão ter mais a vida eterna. Será que Eva teria comido? Com essa aplicação, o que eu quero te dizer é, tem uma vida eterna em jogo que só depende de mim e de você. Depois dessa atitude, o pecado é instaurado e aí a gente consegue entender o porquê que os inocentes sofrem. E quem é que está por trás de tudo isso? Os inocentes sofrem porque existe o maior vírus que essa terra tem passado e não foi de alguns dias para trás. É desde a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois da desobediência de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado está instaurado em nossa vida. E todos nós sofremos por consequência do pecado. Aí, depois da entrada do pecado, a morte, a violência, as pandemias, enfim, tudo de ruim que acontece nessa terra é de fato por consequência do pecado. E quem está por trás de tudo isso é Lúcifer, que não mais Lúcifer, mas diabo e Satanás. Tá bem claro? Tá bem claro? Deu para entender? Então, é isso que acontece nos dias de hoje. O diabo tem dominado esse mundo. E a palavra de Deus fala isso, que ele é, de fato, o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o pai da mentira, como fala João 8,44. Só que eu tenho uma boa notícia, e a gente já está no término, tá bom? Estamos próximos de encerrar esse estudo. Pouco tempo resta para Satanás. Pouco tempo resta para ele continuar fazendo as suas maldades. Ele sabe que os dias dele está contado. Ele sabe que a hora dele está chegando. Ele é um colecionador de derrota. Nunca esqueça disso. O diabo é um colecionador de derrota. Eu quero encerrar com uma promessa. E essa promessa está no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. A gente vai encerrar com essa promessa, tá bom? Apocalipse, capítulo 21. Presta atenção no versículo de número... Apocalipse, capítulo 21. Olha que
texto precioso. Apocalipse capítulo 21, o verso de número 1. Olha a visão que o apóstolo João está tendo da volta de Jesus depois do milênio, e a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas preste atenção, quem sabe um próximo vídeo, mas preste atenção nessa promessa que diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus para com uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seus seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aqui está a promessa, verso 4, nunca esqueça. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Parece até inacreditável, né? Já não haverá lágrima, choro, pranto. Quando isso? Quando a nova Jerusalém descer, quando Jesus Cristo voltar. Mas enquanto ele não volta, a gente vai ter que estar passando, infelizmente, pelas mazelas do pecado. Por tudo de ruim que o pecado tem proporcionado na vida dos seres humanos. A partir desse dia, tenha a noção de que tudo de ruim não parte de Deus e nem é da vontade de Deus. Mas os dias dessas maldades estão com os dias contados. O que a gente precisa, enquanto estamos aqui, é se manter firmes e fortes nas promessas de Deus. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Possa ser que nesse momento eu esteja falando para você que está passando por uma dificuldade, pela incerteza, pela inquietação no seu coração. Talvez por conta de que você está sofrendo tanto pelas mazelas do pecado. Mas lembre-se sempre. Não é porque eu não tenho as respostas para tudo que eu não posso desconfiar de que Deus está no controle de tudo. Lembre-se disso. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor guie a nossa vida. Possa ser, Pai, que nesse momento eu estou fazendo essa oração e essa pessoa que está me escutando tem passado por muitas lutas, por muitas batalhas, e o que eu quero te pedir nessa oração é que o Senhor cuide pessoalmente deste teu filho e desta tua filha. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, rogando essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.